Olá, estudantes, como vocês estão? Sou o professor Fabrício e estamos começando mais um programa Tudo TV. Hoje nós vamos falar de arte, história e de como isso nos afeta até os dias de hoje. Mas antes de começar, vamos ver o que teremos hoje? Esse programa foi planejado para a educação de jovens e adultos. O eixo temático dessa semana é saúde e bem-estar. O objetivo de aprendizagem é experimentar e explorar as possibilidades de cada linguagem artística. E o objetivo específico do programa de hoje é aprender a analisar o renascimento cultural, contextualizando com a época em que ocorreu e qual o seu legado para os nossos dias. Outra coisa que é muito importante relembrar é a nossa lista de chamada. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e registre sua presença. Nunca é demais lembrar o quanto isso é importante para nós. Assim nós conseguimos ter mais informações que nos permitem melhorar cada vez mais o nosso programa e trazer conteúdo de qualidade para vocês. Então não deixem de assinar a lista. Conto com vocês, hein? E agora sim, formalidades cumpridas, bora para o nosso programa. Hoje nós vamos falar do movimento artístico chamado de Renascimento Cultural. Porém, eu tenho que voltar um pouco no tempo para a gente entender bem como ela aconteceu. Tudo começou na Grécia Antiga, aproximadamente entre 500 e 338 anos antes de Cristo, quando houve um movimento muito importante que unia arte, matemática, filosofia e outros ramos do conhecimento. Essas ideias foram tão avançadas que algumas nós utilizamos até hoje, como o Teorema de Pitágoras, por exemplo. A filosofia, em especial, duvidava de tudo e trazia muitas reflexões sobre a vida. E não pensem que todo mundo concordava com o que os outros diziam, hein? Dois dos principais filósofos da época discordavam fortemente um do outro. Platão foi aluno de Sócrates, um dos maiores filósofos da Grécia, se não o maior. E tinha um pensamento de que o mundo que nós vivemos não é real, é apenas uma cópia do mundo ideal, que só existia nas ideias. Já Aristóteles foi aluno de Platão e dizia que esse mundo era o real e que tudo que nós vivemos aqui são as experiências que devemos aproveitar. Ou seja, pensamentos completamente contrários. Nem sempre temos que concordar em tudo, nem sempre temos que pensar igual às outras pessoas. A discussão saudável é muito importante para o nosso crescimento pessoal. Mas em relação às artes, os gregos dessa época definiram muita coisa que perdura até hoje, inclusive a nossa noção de beleza. Para os gregos, a beleza estava relacionada à simetria, ou seja, tudo tinha de ser proporcional, perfeito. Olhem para essa estátua. Ela tem uma relação perfeita entre o tamanho do corpo, da cabeça e dos membros. Ela é uma representação perfeita do que os gregos achavam belo. Agora olhem para essa foto do lado dela, a representação do que a nossa sociedade acha belo. Vocês notaram a semelhança? Todas essas noções que nós temos hoje vieram da Grécia Antiga. A Grécia perdeu força em 138 a.C., quando foi conquistada pela Macedônia e se tornou um protetorado de Roma. Esse fato também serviu para difundir a cultura grega pelo Oriente e posteriormente pelo mundo. No ano de 476 d.C., foi iniciada a Idade Média, período no qual a Igreja Católica comandou grande parte do mundo conhecido na época por quase 1000 anos. Nesse período, tudo que era produzido de pensamento intelectual devia ser para adorar a Deus e nada além disso. Ou seja, pensamentos filosóficos, arte, tudo devia ser focado na religião. O ideal de beleza era o que agradava a Deus e não aos olhos. Tudo que fosse diferente disso era rechaçado e criminalizado pela igreja. Portanto, nós notamos uma grande quebra de paradigma entre esses dois períodos importantes da história. Enquanto os gregos adoravam a beleza e todo o seu conhecimento era focado no homem, a igreja adorava o divino e todo o seu conhecimento era focado em Deus. Nós temos dois nomes para isso. O que é focado no homem nós chamamos de antropocentrismo e o que é focado em Deus é chamado de teocentrismo.
E eu realmente precisei explicar tudo isso para vocês para chegar no nosso tema central de hoje, o renascimento cultural. Como o próprio nome já diz, renascimento tem a ver com algo que volta a existir, que se renova. Com o fim da Idade Média, vários pintores, escultores, matemáticos e filósofos retornaram à tradição grega nas suas produções. Porém, eles também atendiam a Igreja Católica, que mesmo não tendo mais tanto poder, continuava com sua influência e importância. Isso nos gerou obras lindíssimas encomendadas pela Igreja e com o padrão de beleza grego, e nós vamos ver algumas delas hoje. Mas só que eu convidei 4 amigos para me ajudar, que eu imagino que vocês conheçam. Com vocês, as Tartarugas Ninja! Mas peraí! O que tem a ver um desenho infantil com Grécia, Igreja Católica e Renascimento Cultural? Tudo! Vocês lembram o nome das 4 Tartarugas Ninja? Leonardo, Donatello, Rafael e Michelangelo. Esses são os nomes dos principais artistas do Renascimento Cultural Europeu. Eu vou falar um pouco mais sobre cada um deles, mostrando obras e falando de sua importância. Só que antes, eu preciso lembrar da lista de chamada. Mais uma vez, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e registre sua presença. Eu já falei e volto a repetir o quanto isso é importante para nós. Então, deem essa força para a gente e preencham o formulário. Falando da nossa primeira tartaruga ninja, ou melhor, do nosso primeiro artista renascentista, Leonardo. Seu nome era Leonardo da Vinci e é considerado um dos maiores e mais completos artistas de todos os tempos. Ele nasceu em 15 de abril de 1452 na Itália e morreu em 2 de maio de 1519 na França, com 67 anos. Nós o conhecemos como pintor, mas ele realizou consideráveis estudos nas áreas de anatomia humana, escultura, ótica, matemática, arquitetura, engenharia civil, entre outras. Alguns de seus quadros mais famosos são a Mona Lisa, que todos nós já vimos alguma vez, e a Última Ceia, que ilustra Jesus com seus discípulos antes de ser crucificado. Mas eu queria trazer outra aqui tão importante quanto. O Homem Vitruviano é um desenho feito por Leonardo da Vinci em 1490, a partir da obra De Arquitetura, do arquiteto romano Marcus Vitruvius Pollio, o Vitrúvio. Essa obra descrevia a relação de proporção perfeita entre todas as partes do corpo humano. Da Vinci transformou essa descrição em desenho e materializou o que se achava ser o corpo ideal. Nós temos imagens sobrepostas, uma com os braços abertos e a outra com eles acima da cabeça. Em relação às pernas, nós vemos mais abertas e mais fechadas. Tudo isso inserido dentro de um círculo e um quadrado ao mesmo tempo, enquanto o umbigo permanece no centro, imóvel. Como dissemos antes, o padrão de beleza nesse caso está na simetria. Mas vamos para o nosso segundo artista. Donato di Niccolo di Beto Bardi, foi mais conhecido como Donatello. Nascido em 1386 em Florença, na Itália, e falecido em 13 de dezembro de 1466 na mesma cidade, Donatello foi um excelente escultor e representou bem as características do Renascimento. Inclusive, é acreditado a ele o título de instaurador da escultura moderna. Pode-se encontrar muitas obras atribuídas a ele em alguns locais da Itália, mesmo praticamente 600 anos depois da sua morte. Entre suas obras mais famosas, destaca-se a estátua de Davi, feita em bronze no ano de 1430. Nessa obra, podemos perceber a influência religiosa, retirada do famoso trecho no qual Davi vence o gigante Golias, como também a herança grega permanece nas proporções perfeitas para retratar o corpo humano. Também há muita suavidade na representação. Notem que parece que Davi deve estar aí olhando para nós, sorrindo, depois de ter vencido o gigante. Ele era um verdadeiro gênio da escultura e merece todos os elogios que têm se dado a ele até hoje. Rafael Sanzio
talvez seja um dos nomes menos conhecidos dentre as 4 tartarugas ninja, mas sua contribuição nesse período histórico foi muito importante. Ele nasceu em Urbino, Itália, no dia 6 de abril de 1483, cidade que era um grande centro artístico e cultural na época. Uma curiosidade é que ele morreu no dia do seu aniversário de 37 anos, 6 de abril de 1520, em Roma, também na Itália. Ele era um pintor tão genial que foi apelidado de Príncipe dos Pintores. Trabalhou durante sua vida como pintor, desenhista e arquiteto. Em sua produção, integram diversos trabalhos como afrescos, murais, pinturas, projetos arquitetônicos e etc. Uma de suas obras mais importantes, que é uma que eu gosto muito e gostaria de mostrar para vocês, ela se chama A Escola de Atenas, e é uma grande homenagem a vários dos grandes pensadores gregos antigos. Nós podemos ver bem ao centro 2 figuras, vocês estão vendo? Que representam Platão e Aristóteles. Enquanto Platão aponta para cima, dando a entender que o mundo real é o mundo das ideias, como falamos mais cedo, Aristóteles aponta para baixo, reforçando a sua ideia de que esse é o mundo real. Além disso, nós temos outros famosos filósofos, representados como Sócrates, Epicuro, Heráclito, Pitágoras, Diógenes, Euclides, entre outros. Inclusive, Rafael pintou a si mesmo do lado de Ptolomeu, no canto direito embaixo. Olha que interessante! Essa obra foi pintada entre 1509 e 1510, por encomenda do Vaticano, e está na Stanza della Signatura, uma biblioteca que existe até hoje. E por último, mas não menos importante, temos Michelangelo de Lodovico Buonarroti Simoni, conhecido como Michelangelo. Nascido em Caprese em 6 de março de 1475 e falecido em Roma no dia 18 de fevereiro de 1564, Michelangelo foi um pintor, escultor, arquiteto e poeta do Renascimento italiano, um dos maiores representantes das artes plásticas do período. Michelangelo se enxergava como escultor, porém, uma de suas obras é uma das mais famosas pinturas religiosas até hoje. No ano de 1508, o Papa Júlio II encarregou Michelangelo de pintar o teto da Capela Sistina, na Catedral de São Pedro, em Roma. Por mais que Michelangelo protestasse, dizendo que era escultor e não pintor, não se nega um pedido ao Papa, não é mesmo? O resultado é uma das mais belas e conhecidas pinturas da história. Michelangelo pintou os episódios do Gênesis, criação de Adão, pecado original, o dilúvio, acompanhados de profetas. Nos 4 ângulos revive a libertação milagrosa de Israel, a serpente de bronze, os triunfos de Davi, de Judite e de Esther. Foram mais de 300 figuras em uma área de 40 metros de largura por 13 de altura. Enfim, Michelangelo foi outro gênio que deixou um legado muito rico. Vocês imaginavam que o desenho infantil tivesse tanta arte e história ligados a ele? Vamos relembrar os nomes dos 4 artistas? Leonardo da Vinci, Donatello, Rafael Sanzio e Michelangelo. Mas será que vocês lembram quais foram as obras de cada um deles que falamos hoje? Vamos fazer o seguinte, vou colocar os nomes aqui para ver se vocês acertam e vou dar 30 segundos para vocês pensarem. Vamos lá? Tempo! E aí, acertaram? Eu tenho certeza que sim. O Leonardo da Vinci desenhou o homem vitruviano, seguindo os ideais do corpo perfeito do arquiteto romano Marcus Vitruvius Polio. Donatello, que era o exímio escultor, produziu a estátua de Davi, após vencer Golias em batalha, e a estátua era em bronze em tamanho natural. Rafael Sanzio pintou a Escola de Atenas, onde retrata vários dos principais filósofos e pensadores gregos. E Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina, na Catedral de São Pedro, ilustrando centenas de figuras e passagens bíblicas. Essa foi fácil, né? Só que eu vou deixar um desafio para vocês, dessa vez difícil. Eu quero que vocês escolham um dos artistas do Renascimento Cultural
que vimos hoje, Leonardo da Vinci, Donatello, Rafael Sanzio ou Michelangelo. Pesquisem alguma outra obra que não vimos desse artista e falem um pouquinho sobre ela. Vou repetir, calma. Você escolhe um artista, pesquisa uma outra obra desse artista, lê sobre ela e escreve um pouquinho sobre o que você leu, certo? Assim vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre esse movimento que foi tão importante e que impacta nossas vidas até hoje. Depois vocês vão enviar para mim o nome do artista escolhido, da obra e do resumo para o nosso WhatsApp. Olha o número aqui, 9966-10143. Repetindo, 9966-10143. Aqui na tela, ó, também tem o QR Code, tá? Que vai direto para a conversa com a gente. Então vocês também têm a opção de apontar a câmera do celular para cá e já salvar nosso número. Depois, vocês podem fazer com calma antes de enviar, beleza? Vou deixar o QR Code e o número aqui enquanto revisamos o que vimos hoje. Nós começamos falando sobre a antiguidade clássica grega, que produziu vários pensamentos que utilizamos até hoje. Inclusive falamos de Platão e Aristóteles, que tinham ideias completamente opostas sobre o mundo e a realidade. Uma das ideias da época, na Grécia, que perdurou até hoje, foi o ideal de beleza, que estava relacionado à simetria. Logo após, falamos da Idade Média, período no qual a Igreja Católica dominou o mundo e que durou praticamente 1000 anos. Definimos que os gregos praticavam o antropocentrismo, foco no homem, enquanto a Igreja praticava o teocentrismo, com foco em Deus. Nesse momento é que chegamos ao Renascimento, que é a retomada dos valores e ideias da Grécia Antiga, sem esquecer o caráter religioso. Daí surgem as 4 tartarugas ninja, ou os 4 principais artistas do Renascimento: Leonardo da Vinci, Donatello, Rafael Sanzio e Michelangelo. Vimos suas obras principais e eu pedi para que vocês pesquisassem mais uma do artista que escolherem e que me envie pelo QR Code um resumo sobre ela. Bastante coisa hoje, né? O Tudo TV está chegando ao fim e aprendemos bastante coisa, hein? Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, que comentem com algum amigo ou parente. Aguardo vocês no próximo programa e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, galera!